ninguém poderia gostar do Cabo Lawrence. Isso não quer dizer que ninguém tentou, ou que ele era hostil de alguma maneira. Apenas que ele era um daqueles poucos que pareciam estar conectados de maneira diferente. No entanto, nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, a normalidade era, na melhor das hipóteses, um termo relativo e que tinha uma relação à mínima vida, como era. Lawrence lutou, ouviu ordens e não atrapalhou os outros soldados. E isso era tudo que era necessário. É daí que as pessoas se sentissem cada vez menos à vontade com ele, em um lugar onde a carne apodrecendo de seus ossos, enquanto você ainda estava vivo, era a linha de base da preocupação. O conflito de personalidade classificava vários níveis abaixo de um corte de papel. Lawrence, por sua vez, lidou com isso como sempre, ou seja, permaneceu totalmente consciente da evitação. Do mesmo modo que um homem cego de nascença não pode lamentar a memória da cor, o Cabo Lawrence não pode lamentar a falta de companhia. Ele ficou quieto, pois não tinha com quem conversar. E, ainda assim, como não tinha nada para fazer por longos períodos de tempo. A trincheira inimiga, a menos de 1 quilômetro de distância, ficou em silêncio por vários dias, deixando o tédio e o nervosismo o afundarem ainda mais do que o normal. Juntamente com o mal-estar em que parecia irradiar de Lawrence como ondas de calor. A pior parte era que não havia motivos distintos para não gostar de Cabo. Ele era um homem simples, altura média, constituição média, sem graça de voz e ação. Ninguém conseguia se lembrar dele, levantando a voz de alegria ou raiva. Ele tinha um maneirismo, os estranhos ocasionais. O que é isso? Não sei. No entanto, ele tendia a encarar uma ou 2 vezes mais do que era aceitável. Para as pessoas. Ele raramente dormia também, e companheiros de beijo diziam que ele murmurava durante o sono quase constantemente. O conteúdo dessas divagações noturnas, enquanto podiam ser entendidas, era frequentemente estranho e potencialmente perturbador. Um soldado mudou-se para outro quartel quando ouviu o nome de sua filha passar pelos lábios do Cabo Lawrence, seguido de uma risada turbulente e abafada. Foi fortemente teorizado que ele foi enviado pela trincheira por seus comandantes, mas por um desejo de tê-lo fora e por sua habilidade mínima de combate. Ele e 14 de seus para reconhecer a trincheira inimiga e protegê-la, se possível. Muitos pareciam esperar que Lawrence tivesse a oportunidade de provar sua devoção a seu país, fazendo sacrifício final por isso. Foi enquanto ele estava fora, a qual lacuna de 3 dias, enquanto os homens prendiam a respiração, esperando por uma saraivada de conchas de surpresa, que alguém começou a fazer perguntas. Onde, como antes, era quase um tabu falar do Cabo Lawrence desde a partida dele e de sua aura. Os boatos pareciam descer com a paixão dos negados. Ninguém se lembrava dele falando de casa. Nenhuma letra de cheiro doce chegou. Nenhuma letra encharcada e manchada de sujeira. Ele ensinava seus sonhos com frequência e às vezes se agarrava aos homens por comidas ou prazeres perdidos, mas nunca com verdadeira paixão. As perguntas começaram a flutuar entre os níveis mais altos do comando. Ninguém conseguia encontrar as ordens de sua estação. Ele entrou com um esquadrão de reforços transferidos da França, mas não havia papelada. O resto mais alto do esquadrão de esforço nunca tinha visto o homem antes de ter sido encontrado com eles na noite anterior à viagem, junto pelos alemães. Sussurros filtrados entre os grunhidos do cabo, sendo uma maldição. Quase todos os homens que haviam compartilhado um barracão com ele haviam chegado às trincheiras. E os quartos que ele assombrava sempre pareciam cheirar mais a mofo e a doçura, mesmo para a trincheira. Os
Os homens enviados pela terra de ninguém com o cabo Lawrence ouviram e não se importaram com nada disso. Apenas mais um homem dentre muitos. Todos com atestados de óbito, aguardando um selo que poderia cair a qualquer momento. Eles se moviam rápido e baixo, de cratera para cratera, deslizando sobre lama e arame farpado. A única coisa que parecia crescer naquele lixo. Carregando o último surto, entrando na trincheira, eles foram recebidos não com o latido áspero de ordens e rifles alemães, mas com um silêncio denso e próximo. Preparando-se para uma emboscada, os homens começaram a se infiltrar nos túneis e corredores da vala. Os homens, já nervosos, não se acalmaram com a investigação. As trincheiras fediam a mofo, suor e uma fina camada de frutas podres. Um lodo vil e enjoativo parecia ter se acumulado em todos os entulhos e rachaduras, pegajoso como cola e coceira na carne, em um mundo em que ratos e insetos tentavam arrancar comida de sua boca. Enquanto você comia, eles não viam nada vivo, nem tanto como uma mosca. O arsenal estava caótico, munições derramadas no chão, espingardas atiradas como varas de pegar. O refeitório fora da sala, carbonizadas e retorcidas, as rações aparentemente estampadas na terra por muitos pés. E ainda assim, nada, vivo ou morto, foi encontrado pelos soldados cada vez mais ansiosos. O soldado Dixon encontrou o primeiro corpo e conseguiu gritar antes de vomitar. Eles sabiam que tinha sido um homem apenas, porque em nada mais daquele tamanho poderia estar ali. Estava no chão de um quartel, o andar inteiro. A carne tinha sido manchada, de alguma forma, espalhada como manteiga no chão de terra áspera. Ossos já parecendo sem caroço e podres se projetavam em ângulos aleatórios, como árvores mortas em um pântano imóvel. O crânio repousava sobre um dos beliches mais altos, de frente para a porta, com 10 ossos brancos brilhantes na ponta dos dedos, amontoados nas órbitas dos olhos. Quando o homem foi examiná-lo, descobriu que a parte de trás do crânio havia sido esmagada, a esponja podre e flácida de uma língua enfiada na cavidade seca. Deus. Mas restos foram encontrados, cada um aparentemente mais perturbador e estranho que o anterior. Um anel de mãos e um relógio de pulso ensacado em areia. 10 deles, dedos quebrados. Jesus. Dedos entrelaçados com uma cesta, os pulsos enfarrapados e quebrados. 2 homens em um túnel, com a pele e couro e fina como múmias. Órbitas oculares encarando vazias. Bocas impossivelmente largas. Suas roupas, meras trapos, sob uma escória oleosa e negra. A latrina enviou as costas mais duras, engasgando e tremendo, transbordando excrementos e miudezas. Pedaços de carne balançavam, escorriam no lodo sujo. Toda a superfície empontilhada com o que pareciam milhares de globos oculares limpos e lisos, nervos e tendões se espalhando como caudas de peixe douradas. O cabo Lawrence foi o primeiro a encontrar o barco. Os outros homens discutindo em voz alta a melhor parte do valor e sua rápida retirada da trincheira do pesadelo. Era pequeno, em uma seção de escavação recente, o começo de um novo braço de trincheiras projetando-se mais perto das minhas inimigas. Com mais de 1,80 metros de largura, parecia ser a descoberta acidental de uma câmara natural. A escuridão seria a descoberta acidental de uma câmara natural. A escuridão vazia. Com mais de 1,80 metros de largura, parecia ser a descoberta acidental de uma câmara natural. A escuridão vazia dela desafiando a investigação. O soldado Dixon, recuperando e abençoadamente entorpecido de suas provações anteriores, viu o cabo cutucar a ponta da bota, depois agachar-se para espiar. E, de repente,
deslizar de cabeça antes que o soldado pudesse proferir um grito de pergunta. O soldado era um bom soldado e correu para a angústia percebida de seu companheiro. Enquanto questionado ou mais tarde, ele poderia fornecer pouca iluminação sobre o que aconteceu nos 2 minutos que Cabo Lawrence passou no buraco. Ele não viu nada. A luz de uma tocha aparentemente devorou alguns metros naquela densa escuridão. Houve sons, o farfalhar do movimento sobre pedras soltas ou escombros, uma estranha mudança de líquido, um farfalhar seco que o fez pensar nas cascas de insetos que ele costumava colecionar no verão. Enquanto ele gritava por ajuda, houve repentino fedor repugnante, como uma casa de répteis azeda e velha. E seus companheiros, os soldados, encontraram vomitando indefeso ao lado do buraco. Quando eles viraram a curva, foi quando correram em socorro do soldado Dixon, em que a mão emergiu do buraco. Eles pararam, ergueram rifles como um corpo, rugindo para o dono daquela mão pálida e trêmula se identificar. Enquanto assistiam, outra mão se juntou à primeira, seguida pela cabeça pálida e trêmula do Cabo Lawrence. Ele foi riscado e manchado com uma gosma negra, cortando e tossindo quando ele ergueu o corpo ao lado do corpo ofegante. Enquanto se moviam para ajudar os homens, o Cabo Lawrence vomitou uma corrente pesada do mesmo lodo repulsivo que cobria seu corpo em manchas de globo, em seu corpo enrolado e trêmulo, esvaziando mais dele em suas calças saturadas e sujas. Eles hesitaram em tocá-lo, finalmente fizeram depois que o aparentemente terminável rio de sujeira parou de derramar ele. Ele era insensível, com os olhos arregalados e arregalados. Os homens abandonam a trincheira com toda velocidade, meio arrastando o cabo. Eles correram sem pensar em encobrir ou morrer, apenas escapar. Eles atravessaram em tempo recorde, caindo na trincheira de casa com tantos cordões, ofegando e tremendo. Um homem conhecido por espancar um alemão até a morte com um tijolo enrolado no chão em uma pilha de soluços. Os comandantes se moveram rapidamente, isolando os homens e tentando acalmá-los mais lúcidos por um relatório. O que foi derramado teria sido imediatamente descartado como mentira e alucinação, não fosse pelos olhares fervorosos e suplicantes dos relatórios. O comando os acalmou com explicações sobre fadiga de batalha e testes de armas de gás estranhas, e compartilhou olhares silenciosos e focados enquanto os homens intimidados eram conduzidos. Cabo Lawrence tinha pouco a relatar. Do seu tempo no buraco, ele poderia ou iria dizer pouco. Ele afirmou que havia escorregado e caído no que pode ter sido alguma piscina subterrânea, bloqueada há muito tempo, ou talvez uma latrina enterrada. Dos sons e cheiros relatados pelo soldado, eu não tinha nada a dizer. Apenas que havia lutado pouco tempo e depois conseguiu voltar quando os homens chegaram. Na verdade, não parecia nada pior para o desgaste. De fato, ele parecia mais animado do que muitos haviam se lembrado de tê-lo ou visto, favorecendo os comandantes com um sorriso largo e tonto, ao ser dispensado com um aviso para não discutir os eventos. O cabo o provou ser um homem mudado nos próximos dias. Ele era mais falador, mas rapidamente teve homens desejando seu velho e perturbador silêncio. Ele vagava sobre as alegrias de espaços próximos, de criação e destruição que pareciam surgir ao seu redor, sobre os prazeres humanos perdidos, cujas dimensões e idades fizeram alguns homens ameaçarem o Cabo Lawrence com uma morte silenciosa e ignóbil, em que parecia esticar um sorriso quase constante em seu rosto ainda mais. O soldado Dixon, um dos companheiros de beliche do cabo, sussurrou para um amigo que ele havia acordado uma vez para encontrar o cabo em pé sobre ele durante a noite. Seus olhos tão brilhantes e plenos quanto dólares de prata. Eles encontraram o soldado no dia seguinte, rosnado no arame farpado, seus intestinos espalhados quase 3 metros ao redor dele, em todas as direções.
Nenhum homem daquela trincheira sobreviveu à Grande Guerra. Embora poucos tenham morrido em batalha, uma onda de doença tomou conta da val alguns dias após a morte do soldado Dixon. Uma doença estranha e desgastante parecia comer a carne como ácido. Homens acordando para encontrar a carne previamente saudável, comida até o osso, escorrendo enegrecida. Um sargento foi encontrado em uma latrina, cercado por um tapete vivo de ratos. Eles se recusaram a deixar o corpo, mesmo quando foram baleados, e atacaram vários homens antes que o corpo fosse recuperado. Finalmente, o alívio veio. A maior parte dos homens foi enviada para vários hospitais, muitos desaparecendo antes de chegarem a uma cama. Cabo Lawrence foi encaminhado para uma ala psiquiátrica francesa, transferida após várias reclamações do hospital, onde foi enviado pela primeira vez. Parecia que o comportamento dele sugeria um crescente desequilíbrio mental, culminando com uma tentativa de agressão sexual de uma enfermeira, que terminava com a perda de 3 dedos da mão direita e a visão no olho direito. Eita,